Fala galera, tudo bem? Hoje trouxe para vocês uma aula especial da parte de dinâmica. O que é a parte da dinâmica, pessoal? Primeiro, vamos pensar no nome. O nome dinâmica vem do grego dynamis, que significa força, tá? E aí, vocês vão ver que a gente vai estudar muito ainda e vocês vão ver ainda que essa força ela é muito importante nessa área da dinâmica da física. Beleza, galera? Então é o seguinte. E o que essa parte da dinâmica ela representa aí? A cinemática é um estudo do movimento, tá? E a dinâmica? A dinâmica é qual a causa do movimento, beleza? A gente vai em busca das causas, mas beleza. Então vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês aí a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. E aí vamos falar um pouquinho dele, tá? Bom, primeiro aí por curiosidade, tá? Nos estudos lá, né, anteriormente, lá bem antigamente, o que acontecia, pessoal? Você tinha um bloquinho parado assim em cima de uma mesa. Como que eles davam uma explicação para isso? Muito antes, quando ainda nem existia a filosofia, eles tinham o jeito deles de explicar, né? Mitologia, as coisas eram explicadas pela mitologia e tal. Começou a ter um estudo pela razão, né? Um entendimento pela razão das coisas. Entrou a filosofia. E aí o que aqueles filósofos diziam? Eles diziam que se um corpo está em repouso, é natural dele permanecer em repouso. Se estiver em movimento, é natural dele permanecer em movimento. E isso ficou aceito por muitos anos e muitos anos. Depois, mais para frente, né, a filosofia, a física foi evoluindo. E aí o nosso querido Galileu Galileu já começou a dizer o seguinte, que um corpo, quando ele está em repouso, tende a continuar em repouso. E um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. E aí, por curiosidade, no ano em que Galileu morre, nasce Newton, tá? E aí o Newton cresce, estuda, e aí posteriormente começa a desenvolver alguns estudos de alguns cientistas que já haviam feito, e um deles é esse. E aí ele pega tudo isso daí e monta a sua primeira lei de Newton, que diz o quê? Se um corpo está em repouso, vai continuar em repouso. Se um corpo está em movimento, tende a continuar em movimento. O quê? Ele adiciona retilíneo e uniforme. O que é retilíneo e uniforme, pessoal? Linha reta com velocidade constante. E ele coloca ainda quando que vai acontecer isso? Se as forças que atuam no corpo forem zero, tá? Ou seja, ou não há forças agindo no corpo, ou a soma dessas forças é zero. Como assim? Se houverem duas forças no corpo, uma está anulando a outra. E é como se não tivesse força agindo no corpo. Tá bom? Então, gente, toda essa parte aqui, ó, todos aqueles exemplos de você, por exemplo, você está em um ônibus, né? Está num ônibus, numa viagem, com um copo de refrigerante na mão. Esse ônibus, de repente, tem que parar bruscamente. O que acontece com você ou com o refrigerante? Você, se você tiver com o cinto de segurança, que é o indicado, você vai ser seguro por ele. Mas o seu copo, o refrigerante, não. Porque, gente, você está com o ônibus, você está no movimento do ônibus. Esse ônibus, ao parar, qual é a tendência? É você continuar o movimento que você estava, beleza? E aí o cinto de segurança te segura, para evitar alguns problemas maiores aí, certo? Então aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui só o enunciado, tá? Vou falar mais sobre isso ainda. Um outro tipo, se você estiver em cima de um cavalo distraído, tá? Você está em repouso ali. Alguém vem, bate nesse cavalo, o cavalo parte para frente. Se você estiver distraído, você fica. É a tendência de você permanecer em repouso, tá? O cavalo foi e você ficou, beleza? Tem alguns parques aí como Hopi Hari, que tem aquele, eu até já fui uma vez naquele elevador que ficou até interditado e tal. Você fica ali, você percebe que a cadeira solta a cadeira e o que acontece com você? Você, por alguns milissegundos ali, você perde o contato com a cadeira, né? Porque quando eu fui, aquela parte que fica em cima aqui, ela estava meio espaçada do meu ombro. Então eu fiquei, aí bateu aqui e me levou para baixo. Mas você percebe que você fica.
Como por exemplo, se você pegar qualquer coisa e fizer assim, gente, eu não sei se vai aparecer aí no vídeo. Se você fizer isso aqui, ó, você percebe que você desce, isso daqui descola da sua mão e depois ele desce, tá bom? Então qual que é a tendência? É permanecer em repouso, beleza? Então tá, então todos esses exemplos relacionados com, você está andando de moto, a moto breca, você vai para frente, ou você está parado e aí você acelerou, você ficou, está relacionado com essa lei, tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos analisar outras coisas aqui, tá? Vou apagar aqui e vou fazer para vocês algumas análises, tá bom? Ó, vou fazer algumas análises com vocês aqui. Bom, pessoal, então é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, pensem aí. Se você empurra uma bola num chão qualquer, normal, você empurrou a bola. Essa bola começa a se movimentar. Então, ó, vou fazer aqui para vocês, ó. Você pegou, tem uma bolinha aqui, ó. Você fez uma força nessa bola, você empurrou essa bola começa a se movimentar, chega uma hora que ela para, tá? Você só deu um impulso nela aqui ela já está sem essa força, beleza? E aí, chega uma hora aqui, ó, que ela para, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que fez essa bola parar? Foi você que deixou de exercer uma força nela ou foi uma força que fez ela parar? Essa é a pergunta para vocês. Então, ó, você veio aqui e empurrou essa bolinha. Será que foi? Aí ela veio, ela andou um pouquinho, parou. Por que ela parou? Porque você parou de exercer uma força nela? Será que é isso? Ou porque houve uma força segurando ela e fez com que ela parasse? Pensou? Pensou? Então, pessoal, quem foi na segunda alternativa aí acertou, tá? Qual que é? Ela parou, ela parou porque existe uma força aqui, ó, que a gente chama de força de atrito, né? Que também existe aqui uma resistência do ar, que fez com que ela parasse. Tranquilo? Por quê? Vamos pensar lá no espaço, tá? Se você fizer subiu lá um astronauta e ele jogou alguma coisinha no espaço, o que vai acontecer? Se não, ou fez uma força e parou, aquilo lá vai parar depois? Não, aquilo lá vai se movimentando para sempre, tá? Vai para sempre até que exista uma outra força que mude a trajetória ou que faça aquilo parar. Se não houver outra força, aquilo vai continuar para sempre num movimento retilíneo uniforme. O que é isso? Em linha reta com velocidade constante. Então, quando você lança alguma coisa e aí não tem mais forças agindo no corpo, se não tiver mais forças, o que vai acontecer? Vai continuar para sempre em movimento retilíneo uniforme. Agora, se já estiver paradinho e você não fizer nenhuma força, ele continua parado. Tranquilo? Beleza? Então toma cuidado aqui, ó, tá? Porque isso aqui, ele parou porque existe uma força agindo aqui. Agora eu vou fazer mais um exemplinho para vocês aqui, ó. Olha que interessante agora, hein? Vamos imaginar que a mesma bolinha aqui, ó, a mesma bolinha, eu estou fazendo uma força nessa bola aqui, ó, uma força que depois eu vou entrar mais, tá, nesse assunto de força, tá, mas você empurrou aqui com uma força que vale 10, tá, valor 10. Começou, a sua bola está com uma velocidade de 2 metros por segundo, tranquilo? Nesse momento que a bola atinge 2 metros por segundo, surge uma outra força aqui, ó, contrária, no mesmo valor, tá? 10. 10 e 10. 10 para cá e 10 para lá. Aí eu pergunto para vocês, gente, essa bola para, porque essas forças estão se anulando. Ixi, pessoal, tá passando um avião aqui, só me desculpa aí. Então, ó, ela para, porque as forças estão se anulando, ou não, ou ela vai continuar se movimentando. Essa velocidade aumenta, essa velocidade diminui, o que vai acontecer? O que vocês acham? Toma cuidado, tem gente que pega e vê aqui, ó, esse 10 vai anular esse 10, ela vai parar. É aí que é o engano. Quando esse 10 anula esse 10, pessoal, o que acontece? Não vai existir mais forças nem para aumentar essa velocidade e nem para diminuir a velocidade. E a gente chega naquele caso lá, quando ela já está em movimento
e as forças se anulam, eu tenho aqui o quê? Eu tenho um movimento retilíneo e uniforme para sempre. Porque ó, enquanto não mudar isso aqui, enquanto permanecer 10 e 10, força resultante nessa bolinha vai ser nula, vai ser zero. Então, teremos essa velocidade de 2 para sempre, tá? O que tem que acontecer aqui para essa bolinha começar a parar? Essa força tem que ser maior, porque o movimento dela tá para lá, né? Ó. Essa força aqui ó, tem que ser maior que essa, beleza? Para começar a fazer ela parar. Ah, professor, e para aumentar a velocidade? Essa daqui tem que começar a ganhar dessa. Tranquilo? Então, fica aí ó, a dica, tomar cuidado, tá? Essas forças se anulam, fazendo com que ele permaneça em movimento retilíneo uniforme para sempre. Beleza? Tranquilo? Bom, tranquilão. Bom, agora aqui, galera. Qual que é a relação, né? Primeira lei de Newton, inércia, lei da inércia. Então, tem esse estado que as pessoas falam, ah, esse daí está em estado de inércia, tá? Não sai da inércia. O que seria isso? Então, vamos imaginar assim, ó. Uma pessoa, né, com 100 quilos em repouso, paradinha ali. Para você colocar essa pessoa em movimento, você vai empurrar ela, alguma coisa assim, é mais difícil do que você colocar uma pessoa mais leve, tá? Uma pessoa de 50 quilos, certo? E também, se ela estiver em movimento, para você parar essa pessoa, então a inércia, a gente fala que a inércia dela é maior, né? Tanto em repouso como em movimento. É mais difícil também de você parar uma pessoa mais pesada do que uma mais leve. Beleza? Então aqui, ó, o que eu posso falar para vocês? Existe uma relação entre massa e inércia, tá? Ó, a massa do corpo é como se fosse uma medida da inércia dele, tá bom? É uma medida de sua inércia. Quanto mais massa ele tem, mais inércia podemos dizer que ele tem, tá? Vai ser mais difícil de tirar ele do repouso, ou se ele já estiver em movimento e você alterar esse movimento dele. Bom, beleza? Tranquilo, esse aqui também já falamos. Agora, gente, é o seguinte, tá? Vou falar para vocês aqui, ó, de algo que ocorre com as pessoas aí, né, que talvez não tiveram essa aula, tal. Então tem algumas pessoas que falam em força centrífuga, né? Será que existe força centrífuga? Será que a lavadora de roupa lá, ela chama, né, ela centrifuga a roupa, né? Ela faz aquele giro, né? Então, para entrar nisso aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre quando você está em um carro, tá? E o carro vai fazer uma curva, tá? Vai fazer uma curva. Você está lá no banco de trás, lá, e vai fazer uma curva. O carro, gente, estando reto, a tendência do seu corpo é permanecer reto, tá? Tende a permanecer nesse movimento. E aí o que acontece, gente? O carro que estava aqui, ó, o carro agora virou aqui, não virou? Ó, tá virado aqui. E agora você está aqui, ó. Você já está no cantinho aqui. Então, aquela brincadeira, né? Quando você está com seus primos, com alguém, com os irmãos, no carro, no banco de trás, o pai vira. Ah, me esmagou. Ah, me esmagou. O que é, pessoal? Isso aí é simplesmente a primeira lei de Newton ou lei da inércia. A tendência é você continuar naquele movimento que você estava. Por isso que acontece isso. Bom, tudo bem. Então, vamos lá. Bom, se a tendência é sempre continuar reto, para que eu consiga realizar uma curva, tem que existir o que, gente? Uma força que faça eu realizar essa curva, tá bom? Então eu estou aqui, ó, aí eu vou fazer a curva. Eu tenho que ter uma força que faça eu realizar essa curva. Essa força, pessoal, que sempre aponta para o centro, é chamada de força centrípeta. No caso do carro lá, quando ele está fazendo a curva, eu tenho aquela força de atrito com o pneu e o asfalto. Se não tiver, ele vai embora. Beleza? E aí chamamos de força centrípeta, aquela força de atrito no caso do carro vai ser a força centrípeta. Ou se você amarrar uma cordinha, ou se você estiver correndo, pegar num poste, você vai girar, tá bom? Então eu tenho aqui a força centrípeta. Beleza. Bom, então, o que fica claro para nós? Que se você não tiver uma força para fazer isso aqui, ele vai reto. Beleza? Então, na verdade, gente, não existe essa força centrífuga que falam que é a força que vai te jogar para fora da curva. Na verdade, o sair da curva aqui é o natural.
O que não é natural é você fazer a curva. Então, por isso que existe uma força que é responsável por fazer você fazer a curva e não o contrário, a te lançar para fora, tá bom? O lançar para fora é o natural. Tranquilo? Então, quando falar em força centrífuga, não existe. O que existe é a centrípeta. Porque se você for jogado para fora, é o natural, é você permanecer o movimento. Tranquilo? Inclusive, gente, tem um brinquedo, né, que em alguns parques aí eles chamam de rotor. Vocês já viram esse brinquedo? Que é assim, ó, você fica num negócio totalmente fechado, encosta na parede, ele começa a girar, conforme ele vai girando, você pode até levantar o pé, encostar na parede que você está encostado, que a tendência é ele te jogar para fora, né? Porque ele, pela primeira lei de Newton aqui, você tende a ser lançado para fora, a continuar esse movimento. Só que como ele te obriga a fazer a curva, ele te segura. É o caso de uma montanha-russa com looping, galera. Ó, montanha-russa com looping, vocês podem ficar tranquilos, não tem perigo, desde que ele esteja na velocidade correta. Porque ele vem aqui, ó, vai fazer o looping, não vai? Fez o looping, partiu. Quando você está aqui, pessoal, a tendência é você continuar para cá. Quando você está aqui, a tendência é você continuar para cá. Quando você está aqui, a tendência é continuar para cá. Então, você não vai ter a tendência sua nunca vai ser cair aqui, ó. Beleza? Então você está sendo jogado para cá, sempre. Você vai sendo jogado aí de uma forma que não tem perigo de você descer. Isso aqui também é legal, você pegar um recipiente com água, pode ser uma garrafinha com água, colocar um pouquinho de água dentro. Essas garrafinhas de plástico que tem uma cordinha amarrada, você pode colocar um pouquinho de água dentro, deixar ela aberta e girar. Você vai ver que a água não cai, tá? Mesmo estando aberta. Né? Tem esses experimentos aí que o pessoal pega uma lata, faz os furinhos, põe uma cordinha e gira, você vai ver que não cai. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então tá. Então, ó, falamos aí da lei da inércia, que é a primeira lei de Newton. Eu acho que deu para explicar bem aí para vocês, tá? Então, qualquer coisa aí comenta, dá aquela curtida aí no vídeo para nós e espero vocês num próximo vídeo aí com a próxima lei, tá bom? Vamos para a segunda lei de Newton. Tudo bem, galera? Obrigadão aí a vocês, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!